Salve, salve galera do Shark Brasil! Sem enrolação, vamos direto aos jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2021 que acontecem neste meio de semana. Um Campeonato Brasileiro que começa com uma tabela que ninguém poderia imaginar, liderando Fortaleza e Atlético Paranaense, ambos com 100% de aproveitamento. E cadê os favoritos? Os favoritos estão aí, a esperança é que nessa quarta rodada, enfim, algumas coisas voltem a, entre aspas, normalidade. Teremos Internacional e Atlético Mineiro que vem de uma vitória muito importante por 1-0 contra o São Paulo diante do Inter. Eu até comentava, com meus colegas do Shark Brasil que jogador de futebol, enfim, tem um histórico de quando o grupo não tolera, não engole, não aceita o treinador, enfim, parece que, enfim, não estou querendo fazer juízo de valor, mas resumindo, é muito notória essa reação do Inter, que venceu o Bahia fora, um belíssimo resultado na rodada passada, justamente após a demissão do Ángel Ramírez. Mas aquela coisa, boatos ali de que não havia uma sintonia entre os jogadores, então existe aí uma velha máxima do futebol que quando os jogadores não querem um técnico, enfim, é muito parecido com aquela situação, enfim, deixa pra lá, vamos direto para esse prognóstico. Não quero criar polêmica com os jogadores do Internacional, mas vamos ver se agora o time engrena, espera-se mais do atual vice-campeão brasileiro, mas vai ter um adversário duríssimo porque o Atlético Mineiro vem dessa vitória contundente sobre o São Paulo e não vai querer dar sopa para o Colorado, e essa vitória é muito importante para o Galo se firmar ainda mais como um dos favoritos ao título. Não é à toa, tem um dos melhores elencos do Brasil, teve a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e por isso o meu palpite é sim, na vitória do Atlético Mineiro, vitória esta cotada a 2,77, no caso da vitória do Inter 2,70, vejam, odds muito parelhos, o empate 3,15. Na sequência tem São Paulo Futebol Clube que vai precisar se recuperar nesta rodada depois de perder para o Galo. O São Paulo que fecha o Z4, uma situação complicada para o tricolor justamente após conquistar o Campeonato Paulista. Menos mal que vai pegar a Chapecoense, que é time que briga para não cair, esse time brioso da Chape, que em função de tudo que aconteceu naquela tragédia, de novembro de 2016, é um time que é meio que segundo time de muita gente, criou-se uma empatia muito forte com a Chape, mas o São Paulo jogando em casa é favorito. Eu acredito na recuperação do São Paulo, que é lógico, teve um jogo muito difícil na rodada passada contra o Atlético Mineiro, só que os resultados ruins vão se acumulando, o São Paulo precisa dar uma resposta, e esse é o momento certo, por isso que eu acredito na vitória do Tricolor, cotada a 1,35 para 1, no caso do triunfo da Chape, 10,50, cota aí de super azarão, empate 4,70. Na sequência, Corinthians, que arrancou um empate importante contra o Palmeiras, vai ter um jogo dificílimo contra o Bragantino, que acabou cedendo um empate para o Flu na rodada passada, e isso aí fez o Massa Bruta se desgarrar um pouco ali das primeiras colocações, porém, como já se esperava, o grande investimento que tem, a grande estrutura, um modelo de futebol muito consolidado, em função da Red Bull ter um gerenciamento global de seus times, e o Corinthians que se cuide, que conseguiu se aproveitar, daquele momento ruim do Palmeiras pós-eliminação da Copa do Brasil contra o CRB. O Timão foi lá no Allianz Parque e pegou um pontinho ali no empate 1 com o Palmeiras. Agora, o Timão, mesmo jogando como mandante, eu não acredito no Corinthians não. Com todo respeito aos corintianos, eu vejo o Bragantino uma equipe muito mais
consolidada, muito mais equilibrada do que esse Corinthians que ainda tenta se encontrar com o Silvinho. Eu vou de Bragantino, galera. Vamos aos odds. A vitória do Timão cotada 3,05, do Braga 2,52, o empate 3,10. Aí na sequência vamos falar do Palmeiras, né, que vai jogar contra o Juventude. Situação, não vou dizer complicada, mas é uma turbulência, né? O Palmeiras, gente, as pessoas não podem criarem uma crise em um time que até pouco tempo foi campeão da Copa do Brasil, foi principalmente campeão da Libertadores, na mesma temporada ganhou o Paulista, né? Teve ali aquela situação chata de ter perdido o título da Recopa Sul-Americana ali, que estava tão certo, mas essa eliminação da Copa do Brasil tem que ser encarada como um acidente de percurso e não deixar que esses problemas aí, essas situações ganhem uma dimensão muito maior. Então o Palmeiras vai encarar o Juventude fora de casa, Juventude que ainda não ganhou nesse Campeonato Brasileiro e como todo mundo sabe, a gente tem que ser realista, o grande objetivo do Juventude é manter-se na Série A. Então o Palmeiras vai para o Alfredo Jaconi com a obrigação da vitória. E eu acredito que o Verdão vai chegar lá. Vamos aos odds. Vitória do Palmeiras cotada a 1,62, Palmeiras visitante. O Juventude, a vitória paga 6,50 para 1 e o empate 3,65. Ceará e Bahia. O Ceará, que na rodada passada empatou com a Chape, está em 11º, vai encarar o Bahia, que tinha começado bem o Brasileirão, tropeçou em casa contra o Inter. Digo tropeçou porque time que até outro dia tomou de 5-1 de Fortaleza, enfim, o Bahia era favoritíssimo, mas acabou tropeçando. Ceará jogando em casa, mas é uma situação de equilíbrio, duas equipes que se equivalem. Na verdade, o Bahia é até melhor que o Ceará, mas o Ceará, com o fator casa, equilibra a situação. Meu palpite é empate. Vamos aos odds. Vitória do Ceará 2,32 para 1, empate 3,05, meu palpite. E a vitória do Bahia 3,45. América Mineiro e Cuiabá, jogo aí de desesperados. O Cuiabá que folgou na rodada passada porque o jogo com o Atlético Goianiense foi adiado por causa de questões logísticas por conta dessa Copa América do Brasil. O nosso querido América Mineiro que não tem mais o Lisca como treinador. O Lisca pediu demissão. Momento complicado para o América Mineiro, mas o Cuiabá também não nada em águas rasas. Jogo lá na Independência. Vamos colocar aí um empate, né? Quando a situação está difícil para os dois, quando falta qualidade, falta inspiração, nessas horas que o empate dá as caras. As cotas são as seguintes: vitória do Coelho 2,02 para 1, o empate 3,25 e a vitória do Cuiabá 4 para 1. Jogão à vista no Rio de Janeiro, Fluminense e Santos Futebol Clube. Fluminense que vem tirando o máximo do mínimo. Fez belíssima campanha na primeira fase da Libertadores, chegou à final do Carioca, faz um início muito consistente de Campeonato Brasileiro contra o Santos, que patina muito nessa temporada. Difícil o Santos pensar em gols mais altos nessa temporada. Uma temporada para, vamos ser realistas, segurar na Série A. Flusão jogando em casa é mais que favorito e vale a sua aposta. Vitória do Flu cotada 2,15 para 1, do Santos 3,65 e o empate 3,25. Seguindo que o Campeonato Brasileiro não para, são muitos jogos, sempre assim, e jogos difíceis, né, de prognosticar. A gente traz aí uns highlights, mas para ajudar, mas sempre fica aqui a confiança para apostar em todos os jogos, porque veja só, Atlético Goianiense Fortaleza 100% de aproveitamento, aquele momento iluminado que você tem que ir no time que está brigando. Qual o motivo de eu apostar no Atlético Goianiense, apesar do bom momento, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, mas quem está voando é Fortaleza, então vamos seguir confiando no Fortaleza, do Vojvoda, esse técnico argentino que está fazendo fama no futebol brasileiro. Os odds são o seguinte: a vitória do Atlético Goianiense 2,57, o empate 2,92
E o Fortaleza, olha que bela cota, em 3,10, hein? Oportunidade da rodada para mim. Uma ótima opção com lucro triplicado. Seguimos, porque vai ter também, para fechar a rodada, o Sport. O Sport recebe o Grêmio, duas equipes que perderam na rodada passada. O Sport perdeu para o Fortaleza, o Grêmio perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Coincidência, são os dois líderes do Brasileirão. Lembrando já de antemão que o Atlético Paranaense folga neste meio de semana. Teria jogo contra o Flamengo, mas em função de complicações do calendário, o Flamengo vai jogar nesse meio de semana pela Copa do Brasil, então esse jogo ainda será remarcado. Mas voltando ao último jogo que falaremos aqui sobre apostas na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que o Sport vai receber o Grêmio. O Sport também é daquelas equipes que está lutando para se segurar. O Grêmio, quando eu digo segurar, na primeira divisão, o Grêmio ainda naquele processo de 5 anos depois, né? Foram 5 anos com o Renato Gaúcho, ainda assimilando ali a filosofia de Thiago Nunes, que, é claro, chegou com o pé quente, conquistou o Campeonato Gaúcho, mas ainda as coisas estão um tanto cambaleantes. Mas vamos dar um voto de confiança para o Grêmio. Vamos às cotas. A vitória do Sport, que é o mandante, cotada a 3,85, o empate 3,40 e essa vitória do Grêmio 2,02. Galera, esses foram os inúmeros jogos, né, da rodada 4 do Campeonato Brasileiro. Fica aí sempre a torcida para que vocês façam ótimas apostas e já adianto que o próximo vídeo é imperdível, porque é a rodada decisiva da Eurocopa. Além de serem jogos espetaculares, as apostas são sempre emocionantes, porque quanto melhor é a qualidade do jogo, enfim, mais gostoso é apostar. Então fica aí a dica, um grande abraço e até breve.